Quando você pensa, eu queria ter tal coisa e eu não tenho, no que você tá vibrando? Na energia da falta, na energia da escassez. Então, se você naquele momento tá vibrando escassez, eu queria muito ter uma companhia agora de um amigo pra fazer isso. Você não vai atrair a companhia de um amigo pra fazer isso, você vai atrair mais falta de companhia. Nós não atraímos o que a gente quer, a gente atrai o que a gente está vibrando. Quanto mais você vibra na energia de abundância, eu tenho isso, então eu tenho companhia pra fazer as coisas que eu quero. Eu sou realizada, eu sou feliz, eu tenho amor na minha vida. Mais abundância você atrai. Bem-vinda, lindeusas, ao canal Os Negócios Dela. Aqui a gente fala um pouquinho de tudo, a gente fala sobre cocriação da realidade, a gente fala sobre energia, energia feminina e masculina, a gente fala sobre joias, a gente fala sobre coisas que aconteceram na nossa vida no geral, lições que a gente teve, aprendizados. No geral, é um canal para mulheres ambiciosas que estão aqui nesse mundo para cocriar a sua vida dos sonhos e sabe que isso vai muito além do que vida profissional, vida financeira. É, como diz meu amigo, não só, mas também. A vida tem muitas áreas e nós estamos aqui nesta vida para viver tudo o que ela tem para nos oferecer e sermos realizadas em todas elas. Então a gente fala aqui sobre um pouco de tudo. Justamente por isso, eu tô muito feliz. Eu tô sentindo o coração assim, cheio de luz, sabe? Parece que tem uma luz assim, partindo do coração e indo todo o meu redor para falar sobre esse tema com vocês, porque foi um conceito, posso chamar assim, talvez, que eu entendi. E que mudou muito a minha vida, mudou muito a minha percepção. Praticamente é um conceito que tem a ver com a cocriação da realidade, tem a ver com você entender que você estava vibrando totalmente de forma inconsciente na escassez e como passar a vibrar na abundância para conquistar o que você deseja. Tem a ver com se apaixonar verdadeiramente por si mesma, por gostar da sua própria companhia, por você se tornar o amor da sua vida. Ele passa um pouco por todas as partes, porque isso também acaba refletindo de uma forma muito linda no nosso trabalho. Isso acaba refletindo nos nossos relacionamentos amorosos. Então, é um conceito muito completo e muito maravilhoso que eu tenho aplicado há muito tempo. E isso tudo culminou numa joia. Para quem caiu de paraquedas nesse vídeo e não tinha ouvido eu falar antes, eu sou empreendedora, eu tenho uma marca de joias, eu sou designer. E a minha marca é de joias com significado. Então é justamente quando eu vivo coisas como essa que eu vou compartilhar com vocês, quando eu entendo esses conceitos, quando eu entendo essas mentalidades, quando eu aplico alguma coisa no meu negócio que fez sentido, quando eu aplico alguma coisa na minha vida pessoal que fez sentido, quando eu faço uma terapia alternativa que abre minha cabeça e me dá um insight, me dá uma clareza. É esse tipo de coisa que geralmente me inspira e me motiva a criar uma joia. Então toda joia tem uma história por trás. E eu tô muito feliz que esse episódio eu vou lançar essa joia aqui pra vocês. Mas mais do que isso, meu coração tá muito feliz de compartilhar esse conhecimento, porque realmente ele transformou a minha vida. Então, vamos parar dessa introdução e vamos logo pro conceito. Esse foi o conceito com certeza mais importante que eu aprendi esse ano e como que ele chegou até mim. Eu estava fazendo uma mentoria para o meu negócio. Então, assim, se pensar na vida em várias categorias, várias caixinhas, é como se eu estivesse lidando ali com a categoria profissional, né? Que está relacionada ao financeiro, mas vamos dizer que estava nessa área da vida. E eu fui um pouco atrapalhada durante uma sessão de mentoria por um sentimento que estava me consumindo. E era uma coisa que estava me incomodando, só que na minha vida pessoal era relacionado, esse problema, vamos dizer assim, era relacionado à parte de relacionamento amoroso. Então vamos dizer que é outra caixinha da vida, né? E eu nem cheguei na mentoria, mesmo sendo uma mentoria 1-a-1, que você tá só ali, você e sua mentora, você pode trazer qualquer coisa, eu nem trouxe de cara esse tema, porque eu falei, cara, eu tô aqui pra falar de vida profissional, né? Eu não vou trazer um conceito, uma coisa, um problema da área de relacionamento amoroso, não tem nada a ver. Só que a minha mentora, a Nath, que eu já falei muitas vezes aqui, ela é muito intuitiva, né? Tanto que a mentoria é uma mentoria que ela chama de para CEOs ricas e espiritualizadas. Então, ela tá sempre falando sobre a parte profissional e a parte financeira, a rentabilidade que você quer ter com esse negócio, o crescimento, só que sempre com um pezinho na espiritualidade. Então, ela tem uma sensibilidade de perceber quando nós, mentoradas, não estamos muito bem, alguma coisa está deturpando nossa energia, vamos dizer assim.
E ela percebeu que eu tava meio incomodada e ela insistiu pra eu falar pra ela. Eu falei, não, imagina, é coisa de vida amorosa, não tem nada a ver e tal. E ela insistiu pra eu trazer. Ela falou, Paty, se você tá sentindo isso, se isso tá ressoando dentro de você, vibrando dentro de você, é porque é pra gente olhar nessa sessão. Então, fica tranquila, pode compartilhar comigo. Falei, não, então beleza. E eu compartilhei com ela que, assim, em resumo, eu sempre tive namoros muito longos, né, na minha vida. Então, eu sempre fui uma versão da Paty que tem ao meu lado um namorado. Então é como se eu fosse assim, eu sempre tive essa figura aqui, que fica ao meu lado, que é do namorado, eu sempre tive ela preenchida. Tenta imaginar visualmente, tipo, uma pessoa ocupando esse lugar. Porque o primeiro namoro foi de 5 anos, fiquei menos de um ano solteira, namorei 1 ano e meio, fiquei menos de um ano solteira, namorei 6 anos. Então, literalmente, desde os meus 15 anos de idade, eu namoro. E quando eu estava tendo essa sessão, que foi esse ano, é, eu tô há 3 anos solteira, então faz 3 anos que eu mudei um pouco esse padrão, né, de relacionamento amoroso. Eu me vi numa situação que eu terminei um relacionamento que eu achava que era muito, tipo, que eu ia ficar pra sempre, casar, não sei o que. Sabe quando você chega muito perto e quando esse relacionamento dá errado, você entra numa perspectiva muito analítica do tipo, tá, mas por que que isso deu errado? O que que eu quero pra mim a partir de agora? E quando você tá nesse lugar de ter chegado numa pessoa que é muito quase, você não aceita qualquer outra pessoa na sua vida. Porque você já sabe o que funciona, o que não funciona, você sabe exatamente o que você quer. Então, eu tava num momento de estudar relacionamento amoroso. Eu tava num momento assim, o que que eu tenho que aprender com o relacionamento que passou? Pra eu poder aplicar no meu novo relacionamento e eu construir esse relacionamento do jeito que aí é o jeito que eu realmente quero, que é o jeito que realmente vai dar certo, que vai ser o meu parceiro, que vai ser com quem eu vou me casar, que vai ser o pai dos meus filhos. Então, eu tava sempre. Nesses 3 anos que eu estou solteira, eu tô sempre com essa mentalidade de estudar. Daí que vem, inclusive, o assunto, um dos assuntos que eu mais falo aqui no canal que vocês adoram, que é energia feminina e masculina. Partiu desse momento da minha vida, né? E naquele momento especificamente, sempre que a gente está estudando conceitos ou tem uma questão que a gente está lidando, a gente tem os altos e baixos, né? Então teve muitos momentos que eu estava estudando vários conceitos, energia feminina, masculina, que a sensação era muito boa, tipo, nossa, eu tô entendendo uma coisa que eu nunca entendi, que legal, quero aplicar. Então tem os momentos de alto, vamos dizer assim. Os momentos de baixa, o que que eu sentia? Eu sentia muita falta de ter alguém. Porque é como se essa figura que eu pedi pra inicialmente vocês visualizarem aqui antes, ela preenchida, que era a figura que era ocupada por um namorado, agora essa figura tava vazia. Então é como se fosse um lugar. Imagina que eu tô sentada numa cadeira e tem sempre uma cadeira do meu lado. Essa cadeira sempre teve alguém sentado ali, só que agora essa cadeira tá sozinha. Então, quando me dava essas baixas emocionais, eu sentia a ausência, eu sentia a falta. Então, quando eu estava nesse lugar de falta e eu desejava ter um companheiro, vocês percebem que eu estava vibrando de um lugar de escassez, né? Não tenho mais um companheiro, gostaria de ter. Pois bem, compartilhei isso com a Nath. Falei, Nath, vira e mexe, eu me deparo com isso. Eu sei que não é uma coisa que eu quero ficar sentindo, é um sentimento que é negativo, eu não gosto. Mas a verdade é que eu sinto isso. Tipo, eu sinto essa falta, principalmente em momentos específicos, em algum momento que, aconteceu uma coisa muito legal, eu queria compartilhar com alguém. Ou é um fim de semana que eu queria ficar quietinha vendo um filme, pô, queria estar debaixo das cobertas com alguém. Ou o momento que eu tô na TPM, que a gente tá realmente mais sensível e tudo mais, eu sinto falta de ter alguém. Então, às vezes vem alguns gatilhos que fazem eu me sentir dessa forma, e hoje, nessa sessão aqui de mentoria, é isso que eu tô sentindo. E aí a Nath compartilhou comigo esse conceito, que eu falei que mudou tanto minha vida. Ela me apresentou com a seguinte nomenclatura. Ela falou assim, Paty, a nossa melhor versão, ela entendeu um conceito que é o da gente ser o nosso próprio ecossistema. Imagina a natureza. A natureza, ela é um ecossistema que ela se sustenta em si. Então, quando você imagina a natureza em vários aspectos, por exemplo, o ciclo das plantas, desde o nascimento até a morte, como que ela vira adubo na terra para as próximas plantas que vão nascer, ou quando você vê, por exemplo, o ciclo da chuva, como que a água ali tá no formato líquido, tá na terra, aí ela evapora no formato gasoso, forma nuvem, chove de novo, então como todo esse ciclo se dá, ou quando você pensa nos ciclos das estações do ano, ou quando você pensa na interação entre a fauna e a flora, né, os animais e a natureza. Tudo dentro da natureza ela tem uma função e tudo é como se ela se resolvesse em si, ela se complementa em si. Tudo que ela precisa tá dentro dela para dar continuidade para essa vida. Ela falou da mesma forma que a natureza faz,
nós devemos ser o nosso próprio ecossistema internamente. Então, quando a gente aplica isso para relacionamento amoroso, como que a gente consegue encarar esse conceito? Ela falou assim: imagina que você percebeu que você está vibrando nessa sensação de escassez. Estou sentindo falta. Entenda nesse momento, você está sentindo falta do quê? Nesse exato momento aqui, tô sentindo falta, tô com vontade de ir no cinema, tô sentindo falta de uma companhia que me levaria pro cinema, né? Que iria junto comigo. Legal. Qual é a forma que você consegue olhar para essa mesma situação que você consegue se dar o que você esperaria que o outro te desse? Então, nesse caso, eu gostaria que alguém me levasse pro cinema e fosse minha companhia. Como que eu posso ser a minha própria companhia? Eu consigo ir no cinema sozinha? Eu consigo me arrumar, decidir o que eu vou comer, e escolher meu cinema preferido, sentar na minha poltrona preferida e ser a companhia para mim mesma e eu me levar para ir ao cinema? Consigo. E esse outro momento aqui, é um momento que eu tô mais caseirinha, tal, tô um pouco na TPM, tô meio tristinha, queria alguém para me acolher. Tem alguma versão desse cenário que eu consigo dar esse acolhimento pra mim mesma? Por exemplo, quando a gente tá na TPM, geralmente tem muitas vozinhas internas na nossa cabeça, porque a gente fica um pouco menos produtiva pra algumas questões, e a gente se cobra muito que a gente deveria estar sendo mais produtiva. Geralmente tem um desgaste, um cansaço mental muito forte. Você consegue, nesse momento, se acolher? Você consegue se acalmar, falar assim, não, então hoje eu vou reformular minha agenda, hoje eu vou deixar de uma forma que eu consiga fazer o que realmente, as atividades principais, mas que eu consiga deixar minha agenda mais leve, eu consigo colocar um filme, eu consigo comer uma coisinha gostosa ali que eu gostaria de assistir no Netflix, eu consigo pegar minha cobertinha, eu consigo fazer todo esse cenário e proporcionar essa cena pra mim mesma? Consigo. E aí ela foi me estimulando a pensar nisso em vários cenários. Então aqui eu dei 2 exemplos aleatórios, mas isso se dá na nossa vida, isso aparece na nossa vida de muitas formas. E ela falou assim, então eu vou deixar meio que como treino pra você, né? Pra você pensar nisso. E, gente, eu comecei a aplicar isso na minha vida. E vários pequenos momentos e cenários que eu tava sentindo falta de algo, eu comecei a pensar, como que eu posso proporcionar isso pra mim mesma? E é muito interessante que quando um conceito ele é muito importante na nossa vida, ele nunca para em só uma caixinha da vida, ele nunca para em só uma área. Então esse conceito ela me deu inicialmente aplicado à vida amorosa, mas ela não parou aí. Porque quando eu comecei a perceber que esse conceito funcionava, eu comecei a aplicar para, nossa, hoje eu queria encontrar um amigo meu que eu não consigo, porque ele é de outra cidade. O que eu gostaria de fazer com ele? Isso, isso, isso. Queria ir em tal lugar, queria ir em tal restaurante. Eu consigo proporcionar isso para mim mesmo? E com a minha família, e comecei a trazer isso para vários lugares da minha vida. Em todos eles, eu fui me experienciando. Porque quando você traz isso para sua responsabilidade, qual que é a grande mudança interna que acontece? Primeiro que você começa a criar mais intimidade com você mesma. Porque se trata de você primeiro entender o que você quer, entender o que você precisa, porque você começa dessa pergunta. Mas eu tô sentindo falta do quê? O que eu gostaria agora? É muito fácil só sentir falta. É muito fácil só sentir o incômodo. Mas quando você pergunta, não, mas da onde tá vindo esse incômodo? O que eu gostaria pra, tipo, tapar esse incômodo? Aí você começa um ramo do autoconhecimento absurdo. Segundo, quando você consegue se proporcionar isso, você consegue se experienciar de um outro jeito. Porque você começa a ser a sua própria companhia. E você vê o quanto isso é rico. Isso pode se dar desde uma vertente que você mora sozinha, ou pode se dar numa vertente que você se leva pra passear, ou pode se dar numa vertente de você descobrir e fazer coisas que você nunca tinha feito antes, ou nunca tinha feito sozinha, ou nunca tinha feito antes no geral. Então você vai criando uma intimidade com você mesma que leva a uma grande mudança energética, que é o seguinte: antes, quando você pensa, eu queria ter tal coisa e eu não tenho, no que você está vibrando? Na energia da falta, na energia da escassez. Conceito que eu já falei aqui antes e vou repetir. Nós não atraímos o que a gente quer. A gente atrai o que a gente está vibrando. Então, se você naquele momento está vibrando escassez, queria muito namorado. Você não vai atrair um namorado. Você vai atrair mais falta de namorado. Eu queria muito ter uma companhia agora de um amigo para fazer isso. Você não vai atrair a companhia de um amigo para fazer isso. Você vai atrair mais falta de companhia. Então, quando você começa
a proporcionar essas experiências para você mesma e você começa a se satisfazer, você muda a sua energia para abundância, porque agora você tem aquilo. E qual que é a magia disso? Quanto mais você vibra na energia de abundância, eu tenho isso, então eu tenho companhia para fazer as coisas que eu quero, eu sou realizada, eu sou feliz, eu tenho amor na minha vida, mais abundância você atrai. Então, mais companhia você atrai, mais amor você atrai. Entende? A grande sacada. Por isso que falam tanto que energeticamente a gente tem que ser algo antes de recebê-lo. É isso que ela quer dizer. Que esse conceito quer dizer. Como você pode sentir o sentimento de já ter aquilo, porque em algum lugarzinho da sua vida você já tem aquele sentimento. Então, como você pode trazer esse sentimento pra você, porque aí vibrando disso, o universo, cara, ela tá vibrando nessa energia e ela tá gostando, ela tá feliz quando ela vibra nessa energia. Eu vou mandar mais pra ela. Então, aí que a gente atrai mais companhia, mais situações legais. É por isso que falam de, tipo, quando eu não tava precisando de algo, eu atraí. Por quê? Quando você já tava vibrando numa sensação de completude, você atrai mais completude. E detalhe, no sentido de pessoas, você atrai pessoas que também estão completas. Pessoas que também estão vibrando nessa energia mais elevada. Você não vai atrair quem tá lá bad vibes vibrando na escassez. Você vai atrair quem tá compatível com a sua energia. Então é só boas companhias, boas situações que aparecem na sua vida. Então isso foi uma grande mudança de chave. Esse conceito mudou tudo assim na minha vida e eu comecei a repetir isso pra mim mesma. Cada dia que era um mantra, né? Cada dia que passa eu sou eu sou o meu eu fico melhor em ser meu próprio ecossistema. Como se fosse assim, a cada dia que passa eu sou mais inteira em mim. Eu sou ainda mais o meu próprio ecossistema. A gente fala que na hora de criar um mantra, assim, uma afirmação, é legal a gente colocar uma frase que soe verdadeira. Então, se eu saísse, assim, de um conceito de não sou meu próprio ecossistema e começasse a dizer a frase, sou meu próprio ecossistema, poderia soar falso, porque eu ainda não sinto que eu sou. Se você cria a frase de um jeito assim, cada dia que passa eu sou mais o meu próprio ecossistema, eu sou mais completa em mim mesma. Essa mudança de frase a cada dia que passa, ela soa verdadeira pro seu interior, pro seu inconsciente. Por isso que você consegue absorver esse mantra. Então, eu ia falando esse mantra pra mim mesma todos os dias e sempre que eu percebia alguma coisinha de falta. E aí eu comecei até a trazer isso pro meu negócio. Porque às vezes sentia, tô sentindo que eu tô muito perdida. Aí eu começava a sentir falta de ter uma sócia pra estar ali comigo me ajudar a tomar decisão. Eu começava a sentir falta de ter uma funcionária ali, um braço direito que me ajudasse a organizar as coisas. Quando eu percebi essa sensação de falta, eu falava: como eu posso ser isso pra mim mesma? Peraí, o líder do meu negócio, o que me dá a missão, o que me dá o meu objetivo, o que me fala onde eu quero chegar, eu já tenho, porque é o meu coração. E o meu termômetro, se diz se a minha ação tá errada ou tá certa, eu também já tenho, porque é a minha intuição. Então, pera, o líder que é o coração eu já tenho. O termômetro, que é a intuição, eu também já tenho. Então, eu também já tenho tudo em mim. Então, eu comecei a também levar isso para negócio. Aqui vale só fazer um parênteses para negócio para vocês não interpretarem do jeito errado, tá? Quando a gente fala de a gente resolver em nós, não é sobre nunca ter ajuda, tá? Não é sobre isso, porque inclusive quando você se conecta com a sua intuição, com o seu coração, pode ser que ele tá te falando ali que, por exemplo, o próximo passo pro seu negócio é delegar, é contratar alguém, é contratar aquela mentoria que você estava buscando. Então pode ser que a resposta que ele vai te dar é justamente fazer uma parceria, ou seja, é estar em contrato com outras pessoas. Então não é sobre excluir as outras pessoas da sua vida, tá? Quando a gente fala dessa coisa de negócio. É sobre a gente lembrar que o guia, as respostas que tá guiando a gente já tem dentro de nós. Enfim, esse conceito, eu comecei a colocar cada vez mais ele em prática. Ele foi mudando a minha vida, eu fui colocando nessas várias áreas, nessas várias caixinhas da vida e foi mudando a minha vibração. Como eu compartilhei com vocês, quanto mais a gente vai vivendo esse conceito, mais a gente vai se apaixonando por nós mesmas. E aí teve um dia que foi muito especial, tem um cantor que eu amo muito que chama Jason Mraz. Eu gosto muito desse cantor porque eu acho que ele tem uma habilidade muito rara na música, que é você conseguir criar músicas bonitas, felizes. Porque eu acho que é muito fácil uma música ser muito linda, emocionante, aquela coisa que toca a gente se ela vem de um lugar triste. Na minha visão, ele tem a habilidade de fazer essas músicas emocionantes, tocantes, só que de um lugar feliz. E
mais uma vez, ele me surpreendeu com mais uma música nesse sentido. Ele apareceu pra mim no Spotify, no meu celular. Lançamento de Jason Mraz. Era ele em feat com uma outra cantora, que eu não vou me lembrar o nome agora. E o nome da música era Love Is. O amor é. E aí eu comecei, era um dia à noite, assim, eu tava sozinha no meu quarto, ainda morava na casa dos meus pais, e eu coloquei essa música pra tocar. Na hora, eu comecei a ficar tão... Eu fui sendo levada por essa música porque ela é uma música romântica. Ela é uma música... Aquela balada, assim, que dá vontade de você dançar, tipo, coladinho, bem devagar com alguém. Ela é esse estilo musical. E a letra, ela é muito romântica. Só que, geralmente, quando você ouve uma música assim, você pensa em relacionamento amoroso, né? E provavelmente foi com esse intuito que ele criou a música. Só que como eu tava vivendo muito intensamente esse conceito de me apaixonar por mim mesma, por eu ser minha própria companhia, assim que eu ouvia a música e eu fechava os olhos assim, me deixava ser guiada, e dá pra entender o inglês muito bem, porque é uma música bem devagarzinha assim, eu fui absorvendo aquela canção como se fosse uma carta de amor pra mim mesma. Eu falei, nossa. E aí tem a primeira frase de todas é: Home is wherever you are. Lar é onde quer que você esteja. E eu fui encarando isso como se fosse eu falando pra mim mesma: o meu lar é onde eu estiver. Eu vou até pegar o restante da letra aqui e falar algumas frases pra vocês, porque é muito bonita a letra. Ele fala assim, por exemplo: Lonely days are far away. Os dias solitários estão longe, eles foram embora. Wherever together, we just have forever. Sempre que estamos juntos, a gente tem o pra sempre. Então, sempre que ele ia falando do nós, eu imaginava na minha relação comigo mesma, como se eu estivesse falando comigo, eu fosse a minha parceira naquela situação. Cara, a gente nunca tá sozinha, porque a gente tá sempre junto. Eu sou a minha própria companhia. Aquilo foi batendo. Gente, e eu, quando me vi, eu tava dançando no meu quarto. Eu fico até emocionada de lembrar, porque eu me emocionei muito esse dia. Eu fechava os olhos assim e eu simplesmente dançava comigo mesma. E era uma sensação de eu me abraçar, eu tá comigo mesma. Nossa, era uma sensação muito gostosa, assim. E isso ficou muito marcado dentro do meu coração. Depois desse primeiro dia, eu repeti aí propositalmente muitas vezes esse momento de eu colocar essa música pra ouvir. Às vezes eu até ouvia seguido ela mais de uma vez, mas em dias diferentes eu também fiz esse ritualzinho de assim, apagar a luz, deixar só uma vela acesa, colocar essa música e eu cantar pra mim mesma, ou quando eu tava no banho, que é um momento que eu gosto muito, porque também eu imagino a água levando toda energia que não me serve e ficando só as energias boas. Então, eu fui fazendo isso um ritualzinho comigo mesma e de consolidação desse conceito de ser meu próprio ecossistema, sabe? E aí, essa frase da música que ele fala: Home is wherever you are. Lar é onde você estiver. Fez eu resgatar um conceito que eu já até contei aqui pra vocês. Eu contei no episódio que eu falo que eu me mudei e que eu comecei a morar sozinha. Eu conto um pouco sobre esse conceito. Que é o seguinte: a primeira vez de todas que eu saí de casa foi aos 4, 5 anos atrás. Foi em 2019, que foi quando eu saí da casa dos meus pais pela primeira vez e fui morar com o meu namorado da época. E foi a primeira vez que eu tinha refletido sobre o conceito de casa versus lar. E na época, a conclusão que eu cheguei foi que casa é um lugar físico, né? A gente pode ter muitas casas, mas lar é onde a gente se sente em casa. Lar é um sentimento. Você pode sentir que é o seu lar, por exemplo, num abraço. É uma coisa muito mais subjetiva e muito mais importante, né? Porque se você tiver com a intenção certa, com a emoção certa, com a companhia certa, qualquer casa que você tiver, você pode adaptar e aquilo ser seu lar. Inclusive coisas temporárias. Um hotel que você tá durante uma semana com a pessoa que você ama, por uma semana aquilo foi o seu lar, entende? Então aquele conceito foi muito bonito e para mim é muito full circle, né? É um momento muito de... né, que parece que as coisas se conectam, porque foi dessa... Nossa, que legal. Foi, foi a partir desse conceito de casa versus lar que eu comecei a, como cliente, procurar uma joia e na época foi isso que me fez ter a ideia da Memorar. Olha que interessante. E aí eu retomei esse conceito agora, porque essa frase da música me resgatou. Quando ele fala lar é onde você estiver, eu falei, nossa, aquele conceito de lar. Só que aqui ele ganhou uma outra densidade, ele ganhou uma outra profundidade, porque eu falei, lar não é onde eu tô necessariamente com uma companhia. Beleza, pode também ser onde eu tô com uma companhia. Porque nós somos seres sociáveis, né? Nós estamos sempre com outras pessoas. Mas antes de qualquer coisa, se a gente for voltar lá pra essência, lar é onde eu estiver.
qualquer lugar que eu estiver, eu consigo fazer dali o meu lar. Porque nós somos resilientes, nós temos em nós tudo o que nós precisamos para realizar nossos sonhos, para nos sentirmos bem, para nos sentirmos felizes, para nos sentirmos realizadas. Então, esse conceito de lar, ele ganhou um novo conceito para mim. Fala, não, eu sou o meu próprio lar. E aí, chegou o fatídico dia em que todos esses conceitos clicaram na minha cabeça e eu transformei tudo isso numa joia. Eu também contei um pouquinho desse dia pra vocês no episódio que eu falei que eu conto que eu me mudei, né? E comecei a sair da casa dos meus pais e comecei a morar sozinha. Foi um dia muito especial, porque eu tava. Era uma noite que eu tava um pouquinho. Eu me percebi meio triste e eu comecei a refletir o porquê eu estava triste. Eu senti a necessidade de ir ali pra sacada, um lugar que eu pudesse ver a lua, que eu pudesse estar, respirar, assim, a natureza. Tem árvores, assim, na frente da casa dos meus pais, então era um momento que eu precisei ir para um lugar externo, peguei meu caderno e senti a vontade de fazer journaling, né? E eu comecei a escrever várias coisas, tentar entender de onde estava vindo aquele sentimento e tudo mais. E eu percebi inicialmente esse sentimento da escassez, de tipo, nossa, estou sentindo falta. Eu estava sentindo falta do quê? Das coisas que eu estava buscando naquele ano, né? Que esse ano que eu estou ainda, o ano de 2024, eu tenho 3 grandes objetivos. Eu já falei aqui pra vocês que o primeiro era morar sozinha, sair da casa dos meus pais. O segundo é conquistar a minha independência financeira com o meu negócio. E o terceiro é conhecer e começar o relacionamento com o amor da minha vida. E nesse momento, eu percebi que tinha sido algum gatilho do tipo, cara, era um filme que eu tinha assistido tal, que tinha me dado um gatilho de tipo, cara, me lembrou que eu não tenho essas coisas. Então, por um momento, eu voltei para aquele padrão de tipo, sentir a falta. E aí eu comecei a escrever sobre isso, escrever, foi me fazendo bem. Journaling me faz muito bem, porque eu mesma vou me respondendo, eu mesmo vou, parece que guiando a minha mente para um lugar mais positivo. E aí, quando eu desabafei, assim, no journal e fechei, eu senti necessidade de meditar. Eu coloquei uma música e comecei a deixar minha mente ir. E eu fui para um lugar, na minha mente, de bem exercício de visualização. Eu comecei a me imaginar num lugar da minha vida que eu já tinha todas essas coisas que eu desejava. Eu já tava morando na minha cidade do sonho, na minha casa dos sonhos, lá no futuro, com o amor da minha vida. A minha vida profissional tava super plena, bem resolvida, oportunidades que eu nunca imaginava aparecendo na minha direção, muita facilidade, abundância financeira, qualquer coisa que eu falava, que eu colocava pra vender, vendia muito. Imaginava eu vendo meu celular e caindo venda, assim, eu tô tipo assim, nossa, eu tô no fim de semana, momento de lazer, não tô nem fazendo nada pra vender e caindo venda, caindo venda. E eu tô com a minha família, celebrando aquilo com os meus amigos. Enfim, eu fui criando todo um cenário e eu fiquei tão imersa, foi tão potente, assim, essa visualização, que até quando ela chegou no final e eu abri os olhos e eu voltei, a sensação é que eu ainda tava vivendo aquela realidade. Tipo, parece que assim, não, isso já é a minha vida. Essa aqui que eu tô agora é um passinho pra eu chegar naquilo, mas assim, eu já tenho essa vida já é minha, esses sentimentos que eu acabei de sentir já são meus. E foi uma coisa muito forte, assim, de quem entende de cocriação e tudo mais sabe que essa é uma ferramenta importante, é a visualização. E eu fiz ela muito intuitiva nesse momento. Não foi tipo, vou fazer o exercício de visualização. Não, ele aconteceu muito natural e eu senti uma energia muito forte. Quando eu tava meio que encerrando todo esse momento, eu voltei no meu diário, porque no meu journal ali, porque eu percebi que eu não tinha escrito a data, né? E toda vez que eu escrevo a data. E quando eu fui escrever a data, eu vi que era 5/5. 5/5, gente, é um portal energético. Sempre que as datas são iguais, 5/5, 10/10, 11/11, inclusive tá vindo aí, hein? 11/11, vai ser poderoso. Enfim, significa que é um portal energético. Então, é um dia em que as energias estão aguçadas, elas estão mais fortes. Então, o dia de portal é um dia que se a gente consegue deixar a nossa frequência vibracional alta, é como se a própria data potencializasse isso, sabe? Como se fosse um portão energético pra gente dar um pulo um pouco mais rápido ali pro que a gente deseja. Então, eu falei, cara, agora eu entendi por que essa mentalização foi tão forte. Parece que a energia desse dia, desse portal, potencializou tudo. Aí eu escrevi a data no journal. Gente, na hora, me veio o desenho de uma joia na cabeça. E pra mim, desenho de joia é muito assim. Tipo, parece que assim, junta a ideia A, B, C, D, blá, 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 pá, vem uma joia, assim, na minha cabeça. É muito interessante. E me veio uma medalha pequenininha, discreta, com apenas uma gravação bem minimalista escrito home, que é a ideia do lar que eu tinha falado. E home em inglês porque remetia à música, né? Home is wherever you are. Na parte de trás, eu imaginei uma personalização.
E eu imaginei essa joia sendo a materialização que eu tinha conquistado essas coisas que eu queria. Eu falei, eu vou colocar na parte de trás aqui dessa medalha datas de quando eu realizei as coisas. A primeira data de todas vai ser hoje. Porque hoje eu estou tomando a decisão que eu quero essas coisas na minha vida. Porque por muitas vezes, quando eu estava mergulhada lá em autoconhecimento, eu percebi que eu queria essas coisas, porém eu estava com medo de ter essas coisas. Internamente, inconscientemente, eu ainda estava me bloqueando. Esse dia eu falei, eu não estou mais me bloqueando. Eu quero essas coisas, eu estou aberta para elas e falo mais. A primeira que eu quero é morar sozinha. Eu preciso, chegou esse momento. Eu completei o ciclo que eu precisava aqui na casa dos meus pais, porque voltar a morar aqui foi muito importante. Um dia eu posso fazer um episódio só me delongando nisso, porque eu tirei muitos insights, eu curei muita coisa de energia feminina e masculina, foi muito importante, mas eu sinto que agora esse ciclo se encerrou e eu quero o meu próprio canto. E eu vou escrever as datas disso. Primeiro de tudo, o de hoje, porque está sendo o dia que eu tomei essa decisão. E eu, inclusive, já vou criar agora esse pingente pra mim, porque é uma prova pra mim de que eu já tenho aquilo. A segunda data que eu vou gravar aqui é quando eu me mudar. É quando eu sair daqui e eu for morar sozinha. A segunda data é quando eu conquistar a minha independência financeira. E a terceira é quando eu conquistar o que eu quero de conhecer o amor da minha vida. Só uma observação, eu já volto no conceito da joia. Hoje eu estou repensando um pouco essa quarta data, porque eu gosto da ideia das datas simbolizarem coisas que eu busco. Só que eu sinto que esse conceito de ser meu próprio ecossistema ficou tão forte dentro de mim que eu não sei se eu quero associar com data que envolvam outras pessoas. Eu acho que eu quero datas que eu conquistei coisas, sabe? Que sejam mais introspectivas, que sejam o símbolo perfeito de eu me tornando cada vez mais meu próprio ecossistema. Então, talvez essa quarta data ela vai mudar. Mas, voltando pro conceito da joia, eu falei assim, cara, mas eu já vou gravar. Tipo, e assim, gente, se eu quero 4 datas, eu teria que deixar atrás do pingente um espaço pra isso, você concorda? Eu iria gravar a primeira, que é 5/5, as outras eu deixaria um espaço. Eu não tava gravando a data centralizada, eu tava gravando a data pra cima, pra ter espaço pras outras. Então eu falei assim, cara, deu até um frio na barriga, tipo, já vou criar um colar pra isso. Tipo assim, eu já tô falando pra mim que é certeza, então, que eu vou conquistar essas coisas. Daí eu falei, sim, a joia é justamente pra isso, porque a partir de agora eu tomei a decisão. E a joia, por que eu quero fazer em ouro? Porque ouro é eterno, assim como esse sentimento que eu tô sentindo. Eu quero materializar em algo tão eterno e precioso quanto a decisão que eu estou tomando. Eu já tenho essas coisas. Eu só vou gravar a data quando ela acontecer. Eu já tenho essa joia e já vou encomendar. E, gente, quando eu tenho ideia da joia, eu penso um pouco mais, eu desenho, eu faço um pedido, eu orço com a minha produção, depois eu encomendo. Esse dia foi tão forte pra mim que eu sentei no meu computador, desenhei o pedido da joia, enviei o pedido pra produção sem ter feito um orçamento. Falei assim, meninas, eu quero assim, assim, assado. Antes de produzir, me falem quanto vai ficar, mas já podem tocar porque eu vou fazer assim esse pingente. Eu nunca tinha feito isso. Foi uma. Olha, deu até uma formigada na minha mão, porque foi muito forte, mexe muito com a minha energia isso. Então a joia chegou pra mim. E, gente, como é especial. Eu contei também no episódio que eu mudei que eu fui morar sozinha. Esse dia foi 5/5. Mal eu sabia que no dia 29/5, dentro do mesmo mês, eu estaria dormindo a minha primeira noite aqui no meu apartamento. Depois disso, foi muito rápido pra tudo acontecer. Foi tudo muito intenso. Eu saí de. Não faço ideia como eu vou morar sozinha. Não faço ideia como eu vou me bancar. Não faço ideia onde vai ser isso. Não faço ideia de valor do orçamento pra, tipo, estou dentro do meu apartamento, já fiz a mudança, tá tudo dentro dos armários. Foi muito rápido, foi muito intenso. E a joia, ela chegou meio que durante esse processo. Tipo, eu tava o tempo inteiro imaginando ela, tipo, ai, não vejo a hora de ter o meu pingente, de ter minha medalha home. Daí, na hora, já veio esse nome, medalha home, que é a medalha lar, né? E tem um processo ali que é o período de produção, obviamente. Esse é até um pingente simples, então ele fica pronto até mais rápido que outras joias, mas existe um processo de produção e eu tava tipo, ai, quero. E começou a dar certo as coisas do apartamento enquanto a joia era produzida. Então, o dia que a joia chegou pra mim, já tava meio que dando certo as coisas do apartamento. Eu ainda não tinha mudado, então não dava pra ter gravado a data da mudança, mas já tava acontecendo. E hoje, então, na verdade, assim, a minha medalhinha, ela já tem gravado o 5/5. Eu tenho que gravar o 9/5, que foi o dia que eu me mudei, eu ainda não fiz essa gravação. E eu estou aguardando ansiosamente pro dia que eu vou gravar a terceira data,
que é da minha independência financeira. Esse significado é muito importante, tá? Da questão financeira. Quando isso se consolidar, eu vou fazer um episódio só sobre isso. E explicar melhor o que eu quero dizer com independência financeira, qual que é o meu objetivo. Eu falo mais, mas espera se consolidar. E essa quarta data que eu disse que eu estou repensando, eu sei que simplesmente, quando ela acontecer, eu vou saber que é ela, sabe? E você, ouvindo a história, pode perguntar, né? Nossa, Paty, mas por que esse design, né? Por que uma medalha? Por que essa estética? Você podia ter criado qualquer joia, né? Por que uma medalha assim? Primeiro de tudo, gente, porque esse conceito, pra mim, ele é muito sobre voltar pra minha própria essência, é voltar pra dentro, é tirar qualquer camada de coisa extra, de coisa que tá a mais, de coisa que tá atrapalhando, e ela é sobre simplificação. Então eu imaginei na hora uma joia muito simples. Eu imaginei uma joia que eu pudesse. Sabe aquela coisa que você realmente coloca e você não quer tirar porque você veste aquilo como se fosse parte sua? Porque esse conceito é isso. Sempre foi uma parte minha. Tudo isso sempre esteve dentro de mim. Agora eu vesti esse conceito. Então, pra mim, foi muito isso. Eu não quero uma joia emperequitada. Eu quero uma joia simples, minimalista, que materialize, corporifique todo esse conceito e que eu vou querer usar todos os santos dias da minha vida. Então me veio muito esse conceito de simplificação, essencialismo. Ter comigo só o que precisa, só o que é da minha essência. Em segundo lugar, eu sempre tive uma conexão muito forte com joia a minha vida inteira, desde criança. Eu só não sabia que eu ia trabalhar com isso um dia. Mas eu lembro de, na minha adolescência, eu reparar muito em joia. E eu lembro de reparar, por exemplo, em filme. Eu ficava prestando muita atenção à joia que as personagens estavam assistindo. Principalmente se no filme a joia tinha um simbolismo. Então, era uma joia que a personagem usava porque tinha sido da mãe dela. Era uma joia que a personagem principal usava porque o namorado deu pra ela e aquela joia tinha um simbolismo. Era um filme de aventura e eles estavam caçando tesouros e aquela era uma joia que ela achou no tesouro. Independente de qual fosse o filme, o contexto, eu reparava muito na joia que os personagens estavam usando e qual que era a estética, assim, como que visualmente ficava no corpo da pessoa. E muitas vezes eu me vi apaixonada por esse design de medalha. Porque o que acontece com a medalha, gente? Como ela é simplesmente uma superfície lisa, que a gente chama na joalheria de polida, ela reflete muito. Ela tem muito brilho, mesmo você não colocando nada. Você não precisa pôr pedra, você não precisa colocar um monte de frufru, um monte de design. Só dela ser uma metal, seja prateado, seja dourado, que é polido, ela reflete e ela dá o brilho. Então é como se ela causasse um impacto, ela traz a iluminação, ela traz a luz, só que de uma forma básica, de uma forma minimalista. Então eu sempre tive comigo, tipo, um dia eu quero criar uma medalha, um dia eu quero criar uma medalha. Tanto que uma das primeiras joias que eu criei na Memorar foi uma medalha, de outro jeito, outras coisas, enfim, outro design. Mas eu sempre tive apaixonada por esse conceito de medalha. E aí nessa hora que eu tava tão resgatando, assim, essência, né, o minimalismo, o essencialismo, me veio isso. Eu falei, cara, é agora que eu vou ter a minha medalha. E eu quero uma medalha bem delicada, eu quero uma medalha discreta, que se eu depois eu quiser colocar junto com outros pingentes, eu posso. Se eu quiser virar ele pra trás, pra parte do fecho, deixar como se fosse... Sabe quando você usa no colar como proteção, que você usa na parte de trás do fecho? Eu consigo fazer isso. Eu quero uma joia versátil, que eu vou pôr, não vou tirar, e que se eu quiser usar só ela, eu tô linda... Ela iluminou, ela trouxe elegância, e se eu quiser colocar com outras coisas, eu posso também. Eu tava muito nessa vibe. Então eu falei, cara, é agora que eu vou fazer minha medalha. Então, por isso que me veio esse conceito e esse design muito forte. E eu gosto muito também da medalha, porque ela permite você fazer gravação personalizada dos dois lados. Então é literalmente como se você tivesse dois pingentes. Porque se você usa um lado pra frente, a pessoa que tá vendo é um visual, né? Se você usa o outro pra frente, a pessoa que tá vendo é como se fosse um outro pingente, é um outro colar. Então eu gosto muito desse conceito. Como eu queria, de um lado, escrever home, né? Que era uma palavra simples, bem assim, eu escrevi bem com uma letra de datilografia, assim, tinha todo um conceito na minha cabeça. Falei, eu quero uma coisa simplificada e super minimalista. E do outro eu tenho essa questão das datas, eu escolho o que eu quero mostrar. Um dia que eu quiser até uma coisa mais... Como que eu posso chamar? Meio que uma piada interna comigo. Não é uma piada, né? Mas é um conceito interno comigo mesmo. Tipo, eu quero uma coisa meio enigmática que quem vê não vai entender nada. Eu posso usar as datas pra frente. Porque é um monte de número, um monte de data que a pessoa fica tipo... Né? Quem vê fala, nossa, qual que será que é a história por trás dessa joia, né? Então, quando eu tiver nessa vibe, eu posso usar as datas viradas pra frente. E quando eu quiser, eu uso as datas viradas pra mim, porque é o jeito
preferido de usar, pessoalmente, porque eu gosto de deixar as datas viradas pra mim, que é como se fosse, tipo, meu objetivo interno. Ele tá refletindo pra mim. E por fora tá refletindo o conceito de home. Mas eu escolho o jeito que eu quero usar, sabe? Então eu sempre gostei muito dessa possibilidade de personalização que a medalha, esse design de medalha traz. Então foi assim que surgiu a nossa medalha Home. É uma medalhinha super delicada, ela tem 1 centímetro de diâmetro, a superfície é polida, como eu falei, então ela traz esse brilho super bonito. E ela tem 2 lados. De um lado, você pode optar por escrever lar, em português, ou home, que é em inglês. Como eu comentei com vocês, eu escolhi pelo home porque me lembra a música do Jason Mraz e todo esse momento muito bonito que eu tive comigo mesma. Mas se você prefere a palavra em português, né, se isso tem um outro simbolismo pra você, você também pode optar por isso. Tem só uma letra a menos, então esteticamente fica muito parecido ali na joia. Então você pode optar pela versão em português ou em inglês. E na parte de trás, ela tá aberta para personalização que você quiser. Então você pode colocar suas iniciais, você pode colocar seu apelido, você pode colocar uma data, como eu fiz, você pode colocar um desenho, um símbolo, você pode. Que símbolo é importante para você? É uma cruz, é um símbolo do infinito, é o logo da sua empresa, de um negócio que você está construindo. Você pode criar o que você quiser, o que para você simboliza esse conceito de eu sou o meu próprio ecossistema. Eu tenho em mim tudo que eu preciso para realizar os meus sonhos. Eu tenho em mim tudo que eu preciso para ser feliz, para estar bem comigo mesma. Eu me amo, eu amo a minha própria companhia. O que vier para você que simboliza isso, você pode gravar na parte de trás. Eu me referi à parte de trás, mas na verdade não existe parte da frente e parte de trás, né? Como eu disse, é uma medalha que ela permite que os 2 lados sejam usados, ou para frente ou para trás, de acordo com a sua preferência. Então você pode considerar para frente, né, o lado 1, vamos dizer assim, que é o que está escrito lar ou home, de acordo com o que você escolheu, ou você pode usar virado para frente esse outro lado 2, vamos dizer assim, que você gravou a sua personalização. Esse pingente pode ser adquirido solto, né? Somente o pingente, se você já tem uma correntinha. Ou você pode comprar junto com a corrente, que sai até mais barato, do que você comprar um dia a corrente solta e um outro dia o pingente solto. Você comprando junto o colarzinho completo sai um valor melhor. Então, se você ainda não tem uma corrente, as 2 possibilidades que eu coloquei de corrente ali, que eu salvei no site, elas são muito boas para serem modelos iniciais de corrente. Porque é aquela corrente que combina com tudo, sabe? Eu coloquei a opção de veneziana, que é essa que eu tô usando, que é aquela que não dá para você ver os elos. Ela parece uma corrente seguida, sabe? Assim, contínua. E tem a Cartier, que tem pequenos elos, eles são levemente retangulares, assim, os elos super delicadinha, a coisa mais linda do mundo. Paty, qual que eu escolho? Que dica que você dá? Se você tem muita facilidade de arrebentar a corrente, eu indico a Cartier, tá? Porque por causa dos elos, ela é mais difícil de arrebentar, ela é mais resistente. E se ela arrebentar, também é mais fácil o conserto. A veneziana, claro que se arrebentar, a gente consegue consertar, mas o problema é que quando a gente dá a solda, naquele pontinho que ficou a solda, ela fica meio durinha. Então é fácil ela voltar a quebrar de novo nesse mesmo ponto. Então eu, pessoalmente, cara, as correntes minhas duram infinito. Essa veneziana que eu tô é super fina, eu não sei há quantos anos eu tenho ela, eu acho que é de um colar que eu ganhei da minha avó, quando eu era, tipo, criança. E eu uso todo dia, não tiro pra tomar banho pra nada, pra te fazer atividade física e nunca arrebenta as minhas correntes. Então, se você é desse tipo, vai fundo na veneziana. Se não, se você tem um pouco mais de insegurança, que é uma coisa um pouco mais resistente, eu aconselho a Cartier. As 2 são muito boas para serem modelos iniciais, tá? O que eu quero dizer com modelo inicial? Paty, não tenho uma corrente de ouro, eu quero investir. Me fala um modelo que eu vou poder usar com um monte de pingente diferente, com um monte de coisa. Esses 2 modelos eu indico muito, tá? Então, já tem lá no site essa opção, você pode escolher só o pingente, ou o pingente com a corrente Cartier, ou o pingente com a corrente veneziana. E também, se por acaso você prefere usar isso como forma de pulseira, tipo, Paty, eu não uso colar, ou até gosto de colar, mas prefiro usar uma pulseira, a gente também consegue fazer esse pingente com o formato berlock. Então, a única diferença é que a gente tira essa argolinha mais delicadinha do formato de colar e a gente coloca aquela argolinha mais gordinha, sabe? Que é próprio para aquelas pulseiras onde você coloca berlock. Então é isso. Tipo, a única diferença é a argolinha, mas a gente também consegue fazer nesse formato para vocês. E eu passei o episódio inteiro falando da medalha e não falei que eu estou vestindo ela, né? Mas se vocês voltarem até em episódios anteriores, gente, vocês sempre vão ver que eu tô usando esse colar, assim.
porque realmente, desde que eu fiz ele no dia 5/5, eu tenho usado direto. Só quando tem alguma ocasião especial que, por algum motivo, outra joia me simbolizou outra coisa, como eu uso muito joia com significado, aí eu pego a ser movimento, a ser empatia, outras joias ali da memorável por questão de simbolismo. Mas eu, basicamente, tem sido a joia que eu não tiro, assim. Eu devia até ter falado antes pra vocês irem reparando ao longo do episódio. Mas vocês podem reparar como ela brilha, assim. É o que eu falei, ela é muito delicadinha, ela é muito básica, ela é muito minimalista, mas ao mesmo tempo parece que às vezes ela é tudo que você precisa num look, sabe? Eu já usei com decotão, assim, com ela direto na pele, fica lindo. Aqui eu tô com uma de gola e ela por cima, pra ficar até mais fácil de vocês verem na câmera, né? Porque às vezes fica em cima da pele, dá pra ver um pouco menos. Mas ela sempre... Eu sempre sinto que ela tá ali pra mim. Tanto no sentido de conceito, de tipo... Hoje eu tô num lugar que eu internalizei tanto esse conceito, é tão gostoso, sabe? De tanto eu ver, de tanto eu colocar em prática, de tanto essa joia me lembrar isso e eu ir aplicando. É tão gostoso, ela me lembra tanto um aconchego, mas também ela tá ali pra mim nesse sentido estético, porque é isso, quando eu não quero pôr mais nada, eu já tô linda. Eu fui em formatura, assim, eu fui aniversário de 15 anos, assim, festa, tipo, chique, eu fui com esse colar e tá lindo do mesmo jeito. E se eu tô, tipo assim, em casa, não quero me arrumar, ou tô só recebendo amigos em casa, também não tô toda emperequetada, essa joia também casa, sabe? Isso que é o massa do design minimalista. Então, é uma joia que eu sinto que ela sempre tá ali pra mim, ela tá sempre ali pra me dar aquele toque de elegância. E, gente, eu falo muito de joia porque eu tenho muito isso comigo, né? Por isso que eu resolvi criar todo esse negócio da Memorar e me aprofundar no mundo do empreendedorismo mesmo sendo zero intuitivo pra mim empreender, porque eu acredito muito nisso, no poder disso da gente materializar coisas, sabe? Esses conceitos que eles são muito abstratos, assim, é legal a gente ter alguma coisa material que a gente pode pegar, que a gente pode encostar pra muitas vezes nos lembrar desses conceitos, sabe? Porque no dia a dia, quando você tá vivendo, uma coisa é naquele momento ali no 5/5 que eu tava fazendo meu journal, eu me conectar com esse conceito. Isso é uma coisa. Mas aí você começa a viver o dia a dia, muitas vezes você esquece. Só que é justamente no dia a dia que a gente pratica, é justamente no dia a dia que a gente tem que voltar a estar em contato com aquele conceito, porque é quando a gente aplica, quanto mais você aplica, você internaliza, daqui a pouco aquilo é uma crença e você tá fazendo aquilo sem perceber, sabe? O seu inconsciente absorve aquilo. Então, eu gosto do material por isso, eu sempre falo que ele é como se fosse um gatilho mental positivo, né? O gatilho mental negativo, às vezes ele vem sem a gente querer, não sei o quê, mas o gatilho mental positivo a gente pode ter ele com intencionalidade, né? E principalmente joia, que me deixa mais bonita, porque eu sempre tive muito isso de ser... Qual que é a palavra? Vaidosa. Eu sempre tive muito isso de gostar de me cuidar, de colocar... E principalmente depois que eu fiz colorimetria, eu entendi que a minha cor é o dourado, eu entendi como... Joia, no geral, mesmo que a sua cor é o prateado, independente, o joia, ela traz muito essa coisa de iluminar. Ela também traz muito, principalmente essa era da gente estar muito trabalhando em casa, home office, às vezes a gente não quer se arrumar, mas uma joia que você coloca, um brinco que você coloca, parece que ela já te deixa instantaneamente mais elegante, sabe? E principalmente quando a gente tá também nessa busca, aqui eu tô falando com mulheres ambiciosas, muitas de vocês empreendedoras, quando a gente tá falando que a gente quer construir um certo patamar financeiro, a gente quer construir uma certa riqueza, você já estar vestindo no seu corpo uma coisa que é símbolo de riqueza, porque você está vestindo um metal nobre, você está vestindo ouro, você está vestindo prata. Parece que aquilo te conecta mais ainda com a energia da abundância, sabe? Então, você entende o quão rico é isso? Você encaixa um conceito que você quer sempre eternizar e que você quer estar sempre reforçando esse gatilho positivo. Você encaixa uma coisa que é muito da energia feminina, que é a gente se sentir linda, a gente se sentir bela, a gente encaixa a coisa da abundância financeira, de estar em contato com riqueza. Então, eu falo muito de joia porque ela tem essa força pra mim, ela tem esse simbolismo. Mas se por um acaso você tá assistindo todo esse episódio e você não gosta de joia, não tem problema também, porque tudo que eu falei nesse episódio é algo transformador da vida, né? Eu tenho certeza que você vai tirar uma coisa positiva desse vídeo, alguma coisa que vai te inspirar, ou que vai dar algum gatilho legal, vai dar algum insight legal, vai dar alguma resposta para alguma coisa que você estava precisando, por causa desses conceitos que a gente pode aplicar na nossa vida. E eu gosto muito de trazer histórias assim, quando eu já apliquei, e eu falo assim, cara, isso funciona, isso mudou minha vida, isso mudou minha relação com o dinheiro, isso mudou minha relação comigo mesma, isso só trouxe conquistas tanto internas muito boas, mas materiais. Eu tenho um apartamento pra demonstrar, sabe? Tipo,
Então eu fico muito feliz, esse canal é pra isso. É pra eu viver esse tipo de experiência e compartilhar com vocês. Então eu fico muito feliz de estar fazendo mais um lançamento aqui nos negócios dela. Eu gosto muito de fazer lançamento de joia aqui, porque eu tenho a possibilidade de contar toda essa história, porque minhas joias, elas nunca vêm de uma coisa simples que cabe em 1 minuto e meio de rios. Elas sempre vêm de todo uma vivência, um conceito, um estudo, que aqui esse formato é muito mais gostoso, porque eu posso falar de tudo isso pra vocês e, como eu disse, acabei de dizer pra vocês, mesmo que isso não vá resultar em uma joia pra você, mesmo que você não goste de joia, não tem interesse nisso, não tem problema, porque você vai tirar algo positivo disso. Então eu gosto muito de trazer esse formato. Se você ficou interessada em joia e gosta de joia tanto quanto eu, ama, tá sempre maravilhosa, linda, elegante e cheia de significado, essa joia já está no ar. Se você tá vendo esse episódio agora, é porque a gente já subiu no site essa medalha home. Então você pode encontrar ou no nosso Instagram, @memorajoias, ou direto no nosso site, memorajoias.com.br. E se você só quer clicar no link, não quer digitar nada, é só ir aqui na descrição desse vídeo, independente se você tá assistindo no Spotify ou no YouTube, eu deixei o link dessa medalha aqui na nossa descrição, tá bom? Então é só você clicar e ir lá conferir. Lembrando que qualquer dúvida é só vocês perguntarem pra mim, Paty, como eu faço pra tirar a dúvida da joia? É lá no Instagram da Memorar Joias, eu mesma que respondo, então pode mandar lá por DM ou comentar em algum post que eu vou ver. E também tem o WhatsApp, que é até melhor, né? Se você for lá na bio do Instagram, se você clica no link, tem atendimento pelo WhatsApp. Vai cair no meu WhatsApp direto, no meu WhatsApp profissional, também sou eu mesma que respondo, então pode perguntar se tiver qualquer dúvida, ou na hora da personalização, Paty, quero fazer uma coisinha a mais, quero fazer uma corrente com um tamanho diferente, quero fazer uma esmaltação em preto ali na gravação, quero fazer qualquer coisa que seja uma personalização um pouco a mais, vamos dizer. Você consegue fazer pra mim? Gente, eu consigo fazer tudo. Então é só mandar mensagem pra mim que eu ajudo vocês. Se for presente também, vocês estão em dúvida, pode mandar pra mim. Principalmente em relação à personalização, eu vejo muitos de vocês em dúvida, tipo, Paty, me ajuda a decidir a personalização, porque eu tô em dúvida, eu tenho muitas ideias, eu não sei o que eu escolho. Você acha que a inicial ia ficar legal? Você acha que o símbolo ia ficar legal? Ou até uma coisa que já aconteceu muito comigo, a pessoa tem uma ideia, tipo assim, ó, o conceito é esse, como que eu traduzo isso numa imagem, ou como que eu traduzo num texto, numa palavra. E eu amo ajudar vocês nisso, porque como vocês podem perceber, é a parte criativa, que é a parte que eu amo. Então pode mandar mensagem pra mim, eu estou à disposição. E fico muito feliz de estar com vocês em mais um lançamento de joias. Nós nos vemos no próximo episódio. Um beijo, amoras da minha vida!